Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos desenvolvendo sobre o conhecimento de Deus. A gente já está no nosso quarto estudo nessa série. E agora a gente vai estudar como a gente deve reagir diante do conhecimento de Deus. Né? Como nós nos relacionamos com o conhecimento de Deus. Como nós devemos reagir diante desse conhecimento que vem até nós. Então, as pessoas podem ter vários tipos de reações diante do conhecimento de Deus. Né? Hoje a gente vai refletir qual deve ser a nossa atitude. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão bem rápida do que nós já temos visto. Como nós falamos, existem basicamente pelo menos 3 tipos de conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus pode ser o conhecimento que Ele mesmo tem de si. O conhecimento que Deus tem de si mesmo e o conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Então, ou também o conhecimento de Deus pode ser o conhecimento que nós temos sobre Deus. Então, as informações que nos ajudam a compreender quem é o Senhor, o seu caráter, a sua pessoa. Mas no último estudo, nós vimos que o conhecimento de Deus também tem a ver com o conhecimento de relacionamento, que é o conhecimento não apenas sobre Deus, mas o conhecimento de Deus. Então, não apenas conhecer sobre Deus, mas conhecer de Deus. Então, quando nós sabemos quem Deus é, dessa maneira aqui, nós nos relacionamos com Ele pessoalmente. Então, esse relacionamento é baseado não nas emoções, não nas experiências, mas no conhecimento sobre Deus. A verdade. Então nós conhecemos de Deus, conhecemos sobre Deus. E aí a gente se aproxima dele e se relaciona com ele. Então, talvez os irmãos pensem assim, mas isso aí, conhecimento de Deus, sobre Deus, é uma coisa que é da Bíblia, é isso. Você não precisa abrir, mas você vai lembrar de algo que Jesus falou. Jesus disse lá em Mateus 11, 28 a 30. Ele disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não aprendam sobre mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aprender apenas sobre Deus não nos dá descanso, não nos dá conforto. Mas quando nós aprendemos sobre Deus e de Deus, nós nos aproximamos dele, nós sabemos que ele está conosco nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas preocupações. Esse conhecimento, ele nos dá força, ele nos fortalece, ele nos transforma. Então Jesus disse, aprendam de mim. Aprendam de mim. Ou seja, incorporem na vida de vocês aquilo que vocês aprendem, quem eu sou. Então, olhem para mim, eu sou manso e humilde. Vivam em submissão a Deus. Vivam em humildade. Carreguem pessoalmente o meu fardo. Aprendam de mim. Vocês vão encontrar o descanso para a alma de vocês. Então, como nós já dissemos, devemos adquirir o conhecimento. Devemos adquirir o conhecimento sobre Deus e o conhecimento de Deus. Isso é importante para a gente ter uma maturidade da nossa fé. Então, mas como é que nós devemos abraçar esse conhecimento? Como é que a gente deve incorporar isso na nossa vida? Como nós nos relacionamos com esse conhecimento de Deus? Como é que nós vamos reagir? Deus se revela a nós aprendemos sobre Deus. E como é que isso funciona? Aonde que isso deve nos levar? Então, a primeira ideia que nós vamos trabalhar hoje aqui é que o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro de Deus, ele está alicerçado no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele está alicerçado no amor a Deus e no amor ao próximo, não na soberba, não no orgulho. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 8, para a gente ver aqui rapidamente um trecho que fala sobre esse tema aqui, do conhecimento e do amor. 1 Coríntios 8, vamos ler aqui o 1 ao 3.
3. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por Ele. Então esse texto aqui pode ser mal interpretado. Então, 1 Coríntios 8, 1 ao 3. Então, qual é o contexto desse texto aqui? Aqui o contexto é o seguinte: havia dois grupos de crentes, né? Os crentes que eram judeus e os crentes não judeus. Então os irmãos sabem que os judeus tinham várias regras para eles viverem. Eles não poderiam comer carne com sangue, eles eram bem rigorosos na questão da idolatria, de participar ali, né, de um sacrifício, comer o animal que foi oferecido como sacrifício para uma outra religião. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou comer ali um frango que foi oferecido ali no despacho? Como é que eu vou comer esse frango aí? Deus o livre, entendeu? Então era algo parecido que estava acontecendo aqui. E aí alguns sabiam: olha, não tem problema nenhum comer esse frango aí. Qual é o problema? Mas não era frango, era carne mesmo de boi que eles sacrificavam lá. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Qual é o problema com esse boi aí que foi sacrificado? Esse Deus aí nem existe. Qual é o problema? Aí o outro se ofendia: não, isso aí não é coisa de crente não, você não é crente não, como é que você está comendo isso aí? Aí um sabia, um tinha conhecimento, que não tinha nenhum problema, o outro não tinha conhecimento. E como é que aquele que tinha conhecimento reagia? Ele reagia com orgulho: você não é crente, você não presta porque você está fazendo o que é errado. Aliás, está fazendo o que é errado não, você está aí comendo isso aí, né? Na verdade, aquele que não tinha conhecimento, né? Aquele que não tinha conhecimento julgava o que tinha, porque ele comia e aí ele ficava lá, a briga, né, entre um e outro. Então, o que sabia que podia comer, comia. E aí ele ofendia o outro que não comia. Estão entendendo? Então, resumindo aqui, qual é a questão? O judeu, ele não comia, porque ele achava que aquela carne estava contaminada, né? Porque tinha sido oferecida para ídolos. Então ele não comia. O gentio, ele comia. Aí ficava aquela briga. Mas o problema é que o que comia, ele acabava julgando o outro que não comia. E o que não comia julgava o outro que comia. E ficava nessa questão. Então quem tinha conhecimento acabava julgando o outro. Então é mais ou menos isso aqui. Nesse contexto aqui, o conhecimento falso, ele conduz ao orgulho. É isso que diz aí no verso 1. O conhecimento falso, ele conduz ao orgulho. Então, quando alguém tem um tipo de conhecimento falso, vamos dizer aqui, o outro sabe que comer lá o frango não tem problema nenhum. Aí ele vai rebaixar o outro, porque o outro se sente mal em fazer aquilo. Então ele vai rebaixar, ele é orgulhoso. Não, eu sou mais importante que você nem sabe, você é uma bestagem, porque você não tem nenhum problema comer essa carne aí. Aí você tá com toda essa briga, para quê? Você nem crente é. Então ele tinha conhecimento e menosprezava o outro, com orgulho. Então, mas na verdade, Paulo vai dizer aqui que o conhecimento ele nos faz humildes. O conhecimento não deve ser usado para oprimir outra pessoa. Ter muito conhecimento não leva necessariamente a gente ser uma pessoa soberba. A gente diz, né, rapaz, fulano só quer ser um sabichão. Mas isso não é conhecimento, isso é orgulho. Então, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que nós temos com o relacionamento com Deus, ele nos leva a sermos pessoas humildes, nos leva a não colocarmos pessoas para baixo, mas ajudá-las a crescer. No verso 1, Paulo ele vai dizer assim: nós acabamos nos agarrando muitas vezes àquilo que nós sabemos, né? Por exemplo, como eu disse aqui, isso não é errado, mas o meu irmão acha que é errado. Como eu sei que não é errado, eu não vou me preocupar com o outro. Eu não estou nem aí porque ele pensa. Se ele ficar ofendido, o problema dele. Ou seja, isso é uma atitude de orgulho. Porque eu acho que conheço, mas na verdade o Paulo está dizendo, você não conhece, porque você não tem o amor. Então, o verdadeiro conhecimento, Paulo está dizendo aqui, significa amar a Deus e amar as pessoas. Quando nós dizemos que conhecemos a Deus, conhecemos Sua palavra, mas nós usamos o conhecimento dele para diminuir as pessoas, quer dizer que nós não estamos conhecendo realmente. Conhecendo Deus, conhecendo a Sua palavra.
Isso aqui deve fazer com que a gente seja humilde, como o Paulo está colocando aqui. Se você acha que sabe, você deveria pensar. Talvez você não saiba de nada, você ainda está aprendendo. Então, é importante a gente entender que o conhecimento faz com que a gente ame as pessoas, ame Deus. Paulo, nesse texto aqui, ele vai dizer que o conhecimento não deve ser usado para ofender as pessoas. Se a gente for olhar o resto do contexto, a gente não vai desenvolver aqui, mas vamos só ver aqui alguns versículos. A gente vai ver que o contexto é exatamente esse. Vamos ver aqui. Quando ele fala no verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados aos ídolos, nós sabemos que o ídolo não é nada. Não é nada no mundo. Não existem outros deuses, apenas um Deus. Aquele que criou todas as coisas. Apenas um Senhor, no verso 5. Ele vai dizer. Aí ele vai continuar no verso 7. Alguns estão acostumados a comerem, acostumados até agora com o ídolo. Ainda comem esses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência deles acaba sendo fraca. Então alguns, eles comiam aquela carne que era sacrificada, mas eles tinham uma consciência de ficar pesada, né? Pai, eu comi essa carne. Ou seja, eles não tinham conhecimento. E aí o outro acabava julgando ele, né? Por ele ter essa atitude aí. Então, aí no verso 9 ele vai dizer, mas tenham cuidado para que essa liberdade que vocês têm não venha a ser um tropeço para os fracos. Ou seja, você acha que sabe que comer isso não faz mal. Mas isso você está fazendo dessa maneira que está conduzindo o outro a pecar. Então, nesse contexto aqui, a ideia é que, em vez de nós usarmos o nosso conhecimento simplesmente por nosso prazer, simplesmente para nós nos elevarmos acima dos outros, isso é algo ruim, é negativo. Em vez disso, a gente deve ajudar as pessoas a conhecerem Deus. Por exemplo, vamos dizer que um irmão na igreja, ele tem uma atitude estranha lá. Você sabe que aquela atitude, você não concorda com aquilo, mas você sabe que não é pecado. Aí você vai e bate, verbalmente no irmão, porque você acha que tem um conhecimento. Na verdade, você não tem, porque você está agindo com orgulho. Então, esse tipo de atitude faz, na verdade, a gente se tornar pessoas orgulhosas. Não é essa maneira que Deus disse que o conhecimento verdadeiro dele nos traz aqui o benefício. Nosso conhecimento deve ser algo que ajuda as pessoas a crescer. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que fazer alguma coisa não é errado, mas o fulano lá na igreja, ele acha que é errado. Ele acha que é pecado aqui. É disso que está tratando esse texto. Então, como é que eu vou ajudar aquele irmão? Deixa de besteira, isso aí não é pecado não. Quer que fazer isso aí é pecado? Aí eu vou menosprezar ele? Não. Paulo está dizendo que eu devo ajudá-lo a crescer. Ensiná-lo a olhar para a vida de uma maneira que ele cresça. Então eu devo ajudar com o meu conhecimento, ajudar a fé daquele irmão a amadurecer, a crescer. Principalmente se ele ainda não é maduro. Principalmente ainda se ele está entendendo errado. Se eu simplesmente chegar com orgulho sobre ele e querer impor o meu conhecimento sobre ele, não vai ter nenhum proveito. Não vai ter nenhum proveito nem para mim, nem para ele. Então, isso Paulo ensina aqui nesse texto. A gente não vai detalhar muito, porque vai ter muitos versos aqui. Mas a gente pode ver aqui também que outro apóstolo falou sobre isso. Ele falou também que, na verdade, não é um apóstolo, é o irmão de Jesus, que o conhecimento verdadeiro ele é contrário ao orgulho. O conhecimento verdadeiro ele é fruto do amor. Então, outra pessoa que escreveu na Bíblia sobre isso foi Tiago. E Tiago ele vai falar sobre isso aqui. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Tiago. Tiago 3, 13 a 18. Tiago também vai dizer que o conhecimento verdadeiro ele vai estar ali construído sobre a base do amor ao próximo, não a soberba. Ou seja, se eu conheço Deus, se eu conheço a sua palavra, se eu tenho conhecimento, se eu entendo muito, isso quer dizer que eu vou ser alguém que ama a Deus e ama as pessoas, em vez de prejudicá-las. Vamos ler aqui Tiago 3, do 13 ao 18.
Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e rivalidade, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, Tiago, ele vai dizer aqui da importância de que o verdadeiro conhecimento, ele está muito ligado ao amor. Deixa eu só tirar aqui, porque está muito chegando. Então, o verso 13, a gente percebe assim, que o que mostra que alguém é sábio. Como é que a gente sabe que alguém é sábio? Tiago vai dizer que é a humildade e a mansidão. A mansidão diante de Deus e a mansidão diante dos homens. A humildade diante de Deus e a humildade diante dos homens. Se a pessoa é alguém arrogante, ela não tem o verdadeiro conhecimento. Ela pode ter uma informação, ela pode ter informações, mas isso não é conhecimento, como a gente já viu. Então, essa ideia é muito parecida com o que Paulo falou lá em Coríntios, que a gente leu na carta de 1 aos Coríntios. E, como eu falei, teve outra pessoa que falou algo muito parecido com isso que o Tiago diz aqui, né? Tiago vai dizer aqui no verso 13: quem é sábio, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. Quem foi a outra pessoa que falou que o conhecimento está ligado à humildade e à mansidão? Foi Jesus, como a gente falou. Jesus disse: aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Mas aqui Tiago ele vai mostrar que algumas pessoas estão se colocando contrárias a esse tipo de conhecimento, né? Mas se alguém acha que tem conhecimento e decide agir de uma maneira orgulhosa, sem se curvar diante da palavra de Deus, sem ter amor ao próximo, será que essa pessoa é alguém sábio? Não é alguém sábio. Sabedoria não é dessa maneira. Essa pessoa, ela teria conhecimento de Deus? Muitas pessoas estão assim, em algumas igrejas, às vezes, porque a gente vê muito isso na internet, né? Pessoas que dizem que têm conhecimento, e quando alguém dá uma opinião sobre alguma coisa, sobre Deus, aquela pessoa bota um comentário lá, detonando a outra pessoa. Às vezes são dois crentes. Não, um acha que tem o conhecimento, mas como é que ele age com o outro? Ele vai derrubar o outro. Mas Tiago vai dizer, né? Sabedoria não é de Deus. Não é de Deus. Tiago diz que não, essa pessoa não tem o conhecimento de Deus, muito pelo contrário. Na verdade, essa pessoa ela tem o conhecimento do diabo. É isso que fala aqui o verso 14 ao verso 13, ao verso 16. Ele vai dizer, pelo contrário. Se você tem esse coração invejoso, amargurado, com sentimento de rivalidade, não se glorie, não minta contra a verdade. Deixa eu só diminuir. Eles estão mentindo, não é verdade isso, esse conhecimento que vocês têm. Essa sabedoria, do verso 15, né? Não é a sabedoria que vem com a alma, uma sabedoria que age assim, pelo contrário, é uma sabedoria demoníaca. Então, muitas pessoas podem dizer que estão conhecendo a Deus, mas pela atitude dela, nós percebemos que o conhecimento que elas têm não é conhecimento de Deus, é o conhecimento de diabo. Porque elas acabam detonando as pessoas, ferindo as pessoas. Vamos dizer, por exemplo, né, a gente tem um caso que a gente sabe que o cristianismo não apoia o homossexualismo. A gente considera que as pessoas que são homoafetivas, elas estão em pecado. Mas como as pessoas elas agem contra essas pessoas? Muitos cristãos dão razão para o ódio que essas pessoas têm contra o cristianismo. Porque eles acham que eu tenho conhecimento, vocês estão errados, vocês estão vivendo em pecado, e como é que eles tratam essas pessoas? Com orgulho, tratam com ofensa, tratam denegrindo mesmo as pessoas.
Tiago vai dizer que não, esse tipo de conhecimento é um conhecimento de agora, não é assim. Não é dessa maneira que Deus, é o conhecimento que Deus afeta a nossa vida. Nós devemos ser pessoas humildes. Por exemplo, tem um fulano lá no seu vizinho, você sabe que ele é totalmente ignorante sobre Deus. A sua vizinha lá não sabe nada sobre Deus. Como é que vai ser o seu relacionamento com essa pessoa? Eu sou melhor que o fulano, eu sou superior, porque eu entendo mais, eu conheço, essa pessoa é ignorante. Então, se ela fala alguma coisa, eu coloco zombar ou deneguei a pessoa. Não, você tem que agir como amor. É isso que ele está dizendo aqui. Não é para promover injustiça, mas para ajudar as pessoas a conhecerem Deus. Então, ele vai falar vários atributos aqui desse tipo de conhecimento. É um conhecimento terreno, animal, que é provido da inveja, da rivalidade e toda espécie de coisas ruins. Então, no verso 17, Tiago ele vai apontar várias características agora do verdadeiro conhecimento. Como é que é o verdadeiro conhecimento de Deus que a gente tem? Ele vai dizer aqui no verso 17: a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ele vai apontar aqui várias qualidades do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, a gente pode até se avaliar. Não, eu estou conhecendo mais a Deus. Cada dia eu ouço uma pregação, aprendo mais, leio a Bíblia. Agora, se eu estou aprendendo, eu tenho que ver na minha vida essas coisas aqui. Porque se eu estou conhecendo Deus, Tiago diz, eu estou me tornando sábio. Eu estou tendo a sabedoria de Deus. Então eu tenho que ver isso na minha vida. Eu tenho que perceber que eu estou me tornando alguém puro, alguém santo. Eu tenho que perceber que eu estou sendo mais pacífico, alguém mais tranquilo, alguém mais manso, alguém mais humilde, alguém gentil, alguém amigável. Se eu estou conhecendo a Deus, em vez de usar o meu conhecimento para ali atacar as pessoas, eu tenho que ser alguém, como ele fala aqui, cheio de misericórdia. Alguém que, por exemplo, fulano cometeu um pecado, vamos dizer que alguém na igreja cometeu um pecado, vamos dizer um pecado bem sério, adultério. Fulano na igreja cometeu adultério. Pronto, agora mata esse irmão. Mata, tem que morrer. Às vezes algumas pessoas pensam dessa maneira: o pecado é sério? É. Tem que ser tratado? Tem. Se ele não se arrepende, ele tem que ser excluído? Tem. Mas se ele se arrepende? Tem irmãos que não aceitam pecado na igreja. Então, não, fulano não vai, pode. Tem dessa não. Mas aí, como é que é? Quer dizer que o pecado não tem perdão, não? Porque, tipo assim, eu me coloco numa posição como se eu tivesse conhecimento, eu fosse superior, e aí, cadê a misericórdia? Como ele diz aqui, a verdadeira sabedoria é cheia de misericórdia. Então, não é que é passar a mão no pecado, mas ao mesmo tempo ter paciência e misericórdia. Então, ele vai dizer que são vários bons frutos aqui que o conhecimento verdadeiro ele traz para a gente. Então, o Tiago ele vai afirmar que o conhecimento verdadeiro de Deus, em vez de ser maléfico, é benéfico. Ele vai dizer que, no seu texto, no verso 17, em vez de ser maligno, o conhecimento ele é benigno. Em vez de ser opressor, o conhecimento é gentil. A sabedoria nos impede de agir de maneira negativa. É isso que a sabedoria deve nos fazer. A sabedoria ela nos impede de agir com violência contra as pessoas, mesmo que elas estejam erradas. A pessoa diz: a pessoa está errada. Ela não tem a sabedoria, ela não tem o conhecimento. Mas o conhecimento verdadeiro que faz não é machucar aquela pessoa. Essa é uma lição muito importante para o evangelismo. Porque às vezes a gente vai evangelizar a pessoa, a gente acaba já chegando, como diz o Jó, com a voadora de 2 pés, pulando os peitos da pessoa. Rapaz, você vai para o inferno porque você não está fazendo isso, aquilo outro. É verdade? É verdade. Mas como é que a gente vai usar a nossa sabedoria para ajudar as pessoas? Ela não vai ouvir. Se a gente chegar simplesmente condenando elas, ela não vai nos ouvir. Então quer dizer que eu não tenho que condenar. Você tem que mostrar o que a palavra de Deus diz. Não é que a gente vai abandonar a verdade, porque nós temos o conhecimento. Aí nós vamos mostrar para a pessoa, como o Tiago diz aqui, com mansidão, com gentileza, com amizade, com uma coisa que é ali sem orgulho. Não é para oprimir a pessoa.
para ajudá-la a ver a verdade. Mas aqui, isso não está dizendo que a gente vai, que a sabedoria, ela passa a mão no pecado. Ela não se importa com o mal. Não é isso. Não é isso que está dizendo. O sábio, ele é paciente. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Mas ele não é conivente com o pecado. Ele não concorda com o pecado. Ele não diz que pecado não é pecado. Pecado é pecado. Ele sabe que é, porque ele é sábio, ele conhece. Então, ele não concorda com o pecado de modo nenhum. Mas ser alguém que é sábio e paciente não significa aceitar o pecado das pessoas, como vai dizer aqui no verso 18. O verso 18 diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago aqui ele faz uma espécie de uma analogia. Ele vai dizer mais ou menos assim: quando eu sou sábio, eu vou promover a justiça. Eu vou promover a santidade. Como ele está dizendo aqui, semear a justiça, promover a justiça. Que significado? Eu quero que as injustiças se acabem. Eu quero que as pessoas sejam santas. Como é que eu vou fazer isso? É isso que o Tiago está dizendo. Como? Não é com a violência. Não é com a opressão. Mesmo sem ser violência física. Às vezes é uma violência verbal. Isso pode acontecer até na família, né? Ah, mas o fulano lá, o filho, a esposa, sei lá quem, na família, tem um pensamento errado. É errado mesmo. A gente sabe que é errado e está errado aquele pensamento. Como é que a gente reage para tentar lidar com isso aí? A gente vai lá e age como? A gente vai brigar, xingar, denegrir, humilhar a pessoa. Às vezes a gente faz isso. Ah, mas tá bom. Ah, mas não sei o que, você tá errado, e você grita e detona a pessoa mesmo. Na família às vezes acontece isso. Às vezes é mais difícil acontecer na rua, né? Só tem nenhum tipo de intimidade. Mas não é assim que a gente reage. A gente tem um conhecimento, né? A gente sabe que está certo, o outro está errado. Se eu sei que eu estou certo, sou eu que tenho mais responsabilidade ainda de agir de maneira sábia, para tentar conduzir aquela pessoa ao conhecimento, à atitude correta, a viver de maneira que agrada a Deus. Então o Tiago vai dizer isso aqui: eu não vou passar a mão no pecado. Eu tenho o objetivo de construir, agir na vida da pessoa, para que ela seja alguém mais santo, mais justo. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho o conhecimento de Deus. Então, Tiago vai dizer que é como plantar. Ele diz aqui: aquele que semeia o fruto da justiça. É como plantar. Você pega uma semente e você coloca lá. Na mesma hora ela cresce, né? E dá fruto. Não é? Tiago está dizendo aqui que é exatamente isso. A sabedoria, ela é paciente. Você semeia algo na vida daquela pessoa. Mas você vai ter que fazer isso com paciência. E com esperança também, que os resultados, os frutos, sejam colhidos. Então isso é algo que a gente tem que ter em mente quando a gente quer ajudar alguém a conhecer, a entender, a amadurecer. Então o Tiago vai dizer que se alguém quer promover a justiça, a santidade, essa pessoa deve ser como um agricultor paciente, que semeia lá a semente do conhecimento de Deus, esperando que aquilo produza um fruto. Mas ele vai dizer no verso 18 que é em paz que essa pessoa faz isso. Não é com violência, não é com guerra, não é com opressão, mas é em paz. O texto diz: em paz é que se semeia o fruto da justiça. É isso que ele está dizendo. Então, o conhecimento de Deus ele deve ser usado por nós, não para oprimir as pessoas, não para que nós tenhamos a liberdade de fazer o que nós queremos, mesmo ofendendo as pessoas, ou para tentar corrigir as pessoas de maneira grosseira, não amável. Não, a gente tem que usar a paz. Então, Tiago vai dizer aqui que quando nós temos paz conosco mesmo, paz com Deus e paz com a pessoa que está ao nosso lado, é assim que a gente vai promover o conhecimento. Então, o verdadeiro conhecimento, ele está alicerçado no amor, não na soberba. Esse conhecimento, ele vai agir de maneira ativa para transformar as pessoas. Mas também ele é passivo, ele é pacífico, na verdade. Ele não é algo que constrói uma guerra destruindo os relacionamentos. Então, resumindo o que nós vimos até aqui hoje, né? O verdadeiro conhecimento, ele não é algo que nos exalta, mas é algo que nos humilha. A gente viu isso, porque quando nós conhecemos, a gente viu lá que Paulo falou, quando a gente acha que conhece, está
verdade, a gente falta muita coisa para a gente conhecer Ele. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus nos transforma em pessoas humildes, pessoas amorosas, pessoas submissas a Deus. Então, como nós vimos em Paulo, lá em 1 Coríntios 8, exatamente isso. Então, nós vemos também que o conhecimento, ele não é apenas algo que é só uma informação, mas é algo que nos transforma, algo que gera uma atitude em nós, algo que afasta de nós a soberba, o orgulho. Esse conhecimento promove a fé, tanto a nossa como a das pessoas ao nosso redor, para edificar, produzir ali maturidade, crescimento. Então, do mesmo modo, a gente vê aqui que Tiago também fala isso. Ele vai dizer que a sabedoria do alto, ela é mansa, pacífica, cheia de misericórdia, de paciência. Ela não se manifesta por meio do orgulho, de uma imposição ali violenta, não, mas por atitudes pacientes, gentis, e mesmo que sejam atitudes firmes. Isso não pega isso, mas é gentil. Então, o conhecimento, ele é sempre relacional aqui. Quando a gente tem o conhecimento de Deus, e a gente quer ajudar alguém a crescer, como é que a gente faz isso? Também é se relacionando com essa pessoa, se relacionando até de maneira adequada. Não é tentando impor nada a ela de maneira que denegrir a pessoa, né? Mas o conhecimento, ele tem esse aspecto aqui da humildade. Então, tem também um texto aqui que a gente vai ler, e a gente vai finalizar, que é um texto lá de Salmos 139. A gente já leu esse salmo algumas vezes, a gente vai ver só mais uma ideia aqui nesse salmo. Abre a sua Bíblia lá em Salmos 139. Primeiro a gente viu ali que o conhecimento, ele nos traz humildade, nos traz amor. Mas o conhecimento também, ele nos faz pessoas humildes de outra maneira. Como vai falar aqui Davi, no Salmo 139. Vamos ver aqui. Conhecer a Deus, a maneira como Ele é, na sua beleza, na sua grandeza, traz para nós um senso de temor a Ele, de humildade, de reverência, de louvor a Deus. Então, vamos ler aqui primeiro o verso 1 a 4. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todo o meu caminho. A palavra nem ainda chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já conheces tudo. Então, nesse texto aqui, a gente vai ver outros pontos aqui. Davi está reconhecendo o conhecimento de Deus. Deus conhece tudo. Ele conhece todas as coisas. E Davi olha para esse conhecimento, ele vai louvar a Deus. Davi se sente humilhado diante do conhecimento de Deus. Mas o conhecimento de Deus nos humilha, mas também nos eleva. Por quê? Porque quando nós olhamos para Deus, como Davi está fazendo aqui, olhando para quem Deus é, nós começamos a compreender um pouco da sua grandeza, e isso nos faz reconhecer também quando nós somos pequenos. Quando nós precisamos ali ver Deus nos transformar. Porque o que nós conhecemos é muito pouco, para que a gente consiga ali reagir diante da vida. Então, veja aí o verso 6. Ele diz assim: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Então, Davi está sendo humilde. Como a gente já falou aqui, o conhecimento, ele traz humildade. Davi, ele olha para Deus, vê o quanto Deus é grande. Então, quando nós estamos diante do verdadeiro conhecimento de Deus, nós olhamos para a grandeza do Senhor. Nós percebemos que ainda nós estamos muito longe de conhecer todo o caráter de Deus, toda a grandeza dele. E isso é algo que nós devemos reconhecer quando nós conhecemos a Deus. E aí o verso 18, 16 a 18. Deixa eu ler aqui. Davi vai reconhecer aqui quanto Deus conhece ele. Veja aqui. Os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Quando acordo, eu estou contigo. Então Davi, ele vai reconhecer
Senhor, eu estou diante do Senhor. Eu estou conhecendo a Deus. Eu estou conhecendo que Deus governa tudo. Ele governa a minha vida. Ele já sabe de toda a minha vida. Tudo que aconteceu antes de eu nascer, ele já sabia. Ele já tinha determinado. Então Davi está diante de um conhecimento muito grande aqui. Ele já imaginou? Deus, ele sabe toda a nossa história. Ele conhece tudo. E como é que Davi reage aqui? Ele louva a Deus. Ele se coloca com humildade diante de Deus, engrandecendo a Deus, se sentindo aqui confortável, porque Deus, ele conhece toda a nossa vida, ele conhece toda a nossa história, e foi ele que determinou cada passo da nossa vida. Então, Davi vai dizer isso. Deus governa tudo, e isso gera nele um senso de adoração diante de Deus. Não é um senso de orgulho, é um senso de humildade, de conforto, de consolo, de dizer: Deus, o Senhor conhece tudo, eu sei que o Senhor conhece tudo. Então, eu fico feliz pelo Senhor ser meu Deus, que o Senhor controla todas as coisas. Como ele fala aí no verso 16 e 17. No verso 23 e verso 24, finalizando, Davi vai dizer assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Esse conhecimento que Davi está reconhecendo aqui, Davi, no seu coração é gerado um temor humilde diante de Deus. Por quê? Porque Davi reconhece que em ele mesmo consegue conhecer a si mesmo. Ele está dizendo: Senhor, me sondas, me conhece o meu coração, vê se tem alguma coisa de errado comigo, porque eu não consigo ver. Já é uma oração corajosa, né? Porque você vai se colocar diante de Deus e você pode ter pecados que você nem percebeu. Essa é a ideia aqui. Davi está dizendo aqui: eu nem consigo perceber todos os meus pecados, toda a minha vida. Então nós não conseguimos nem conhecer com toda a profundidade o nosso próprio coração. Nós precisamos suplicar a Deus para que Ele nos ajude a conhecer o nosso próprio coração, para que Ele também nos guie na sua vontade, como Ele está dizendo aqui. Deus me sonda, me conhece, vê se tem algo de errado no meu coração e me guia pelo caminho correto. Então Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pecados. Então nós devemos ter essa humildade de não nos achar que nós conhecemos tudo, que nós conhecemos até o nosso próprio coração. Não, devemos ter essa humildade diante de Deus para pedir, assim como Moisés também orou lá no Salmo 90, pedindo para que Deus pudesse ter misericórdia dos pecados que estavam ocultos até a Ele mesmo. Então, o conhecimento de Deus, ele deve nos fazer ser pessoas humildes. Humildes para quê? Humildes para que a gente conheça Deus, para que a gente também haja com amor para com aqueles que não têm o mesmo conhecimento que a gente. Talvez você diga assim: não, mas eu não sou orgulhoso, eu não sou. Mas a gente tem que orar como Davi orou aqui, no final desse salmo: Senhor, vê se, olha para mim, me conhece, me mostra onde eu tenho agido de maneira orgulhosa, onde eu não tenho usado o conhecimento de Deus da maneira que te agrada. Porque muitos de nós podem agir assim. Então, que Deus nos ajude a ter esse coração humilde, com amor, em vez de ter um coração cheio de soberba. Então vamos orar. Pai, agradecemos a Ti, que o Senhor nos ajude a compreender tudo que foi dito aqui, a meditar, que a Tua palavra nos ensina, Deus, o verdadeiro conhecimento, Senhor. Ele não traz soberba, mas Ele traz amor, paz, mansidão. Nos ajuda a agir dessa maneira com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor, e nos dá humildade também até para olhar para o nosso próprio coração, Senhor, para que não venhamos a confiar em nós mesmos, mas apenas no Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a enxergar as nossas falhas e descansar no Senhor. Que também nós tenhamos um conforto, Senhor, Deus, diante do Teu conhecimento, o Senhor que conhece todas as coisas, do nosso passado como o nosso futuro, está nas Tuas mãos.